Fazendo uma limpeza, esperando vocês entrarem. Olá, boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Fale com a Jana. Hoje eu separei uma live muito especial para ti. São 12 anos de Austrália e eu separei os maiores 12 aprendizados ao longo da minha trajetória e desafios que eu enfrentei para chegar até aqui. Então eu vou deixar vocês entrando, estão me ouvindo bem? Aperta o aviãozinho, convidem as amigas de vocês, porque essa live vai ser uma live super especial e eu tô também querendo passar alguns recados e convites. O principal deles aqui, dia 12 de fevereiro, agora nesse domingo eu completo 44 anos e a gente vai celebrar com uma festa maravilhosa aqui na cidade de Gold Coast. E todas as pessoas estão convidadas, quem mora aqui pertinho. Nós vamos celebrar com forró, a gente vai trabalhar bastante a parte de sustentabilidade. Às 14h a gente vai fazer uma roda para falar sobre sustentabilidade e depois a gente vai integrar, né, com a festa e o Zai vai tocar para nós. Então, enquanto vocês vão entrando aqui, eu vou disparando alguns convites para convidar vocês para participar dessa live, porque é uma live que vai ficar gravada também, mas você pode entrar, assistir depois também. Então, eu separei aqui 12 aprendizados, tá? Em 12 anos de Austrália. Então, eu vou começar com um deles, o primeiro deles, que... Antes de eu começar a contar aqui pra vocês, eu quero dizer que eu me sentia muito perdida quando eu cheguei aqui na Austrália, totalmente desconectada de quem eu era. Na verdade, eu vim com a desculpa, oi Lu, oi Ká, vim com aquela desculpa, vim pra aprender inglês, mas no fundo eu vim mesmo pra me encontrar. Eu sentia que no Brasil eu tava vivendo um script da felicidade, né? Sai, se forma, casa... faz aquele trabalho corporativo. Oi, Roa, sejam bem-vindas. E eu me sentia um vazio, por mais que eu já tivesse alcançado muitas coisas na minha vida, eu me sentia vazia, eu me sentia desconectada. E eu vim para a Austrália para ganhar um espaço e tentar me reencontrar. E um dos primeiros aprendizados que eu tive na minha vida, eu lembro direitinho que eu fazia terapia no Brasil. E aí eu cheguei pro meu psicólogo e falei... Eu perguntava tudo da minha vida pra ele. O que tu acha disso? O que tu acha daquilo? E o meu psicólogo dizia... Mas quem tem que definir isso é tu, não sou eu. Vocês já passaram por uma coisa assim de ficar querendo perguntar pras pessoas o que elas pensam? E até que um dia eu tomei uma decisão e disse... Vou morar na Austrália. No momento que eu tomei aquela decisão... Eu cheguei pra ele e falei, eu vou morar na Austrália. E ele disse assim pra mim, mas como assim tu não me perguntou antes? Como que tu não me consultou antes? E aí eu disse pra ele, mas tu vem me treinando pra eu não perguntar pras pessoas sobre a opinião delas. Como que agora, né? Tu quer que eu te pergunte? Eu tomei uma decisão. E quando eu percebi que eu parei de perguntar pras pessoas o que elas achavam da minha vida, e eu passei a tomar as decisões por mim mesma, as pessoas, elas reagiam de uma forma diferente. Então, o primeiro aprendizado que eu tive é parar de perguntar para os outros o que eu deveria fazer na minha vida. Porque cada um vai dar um conselho de acordo com aquela vida daquela pessoa. Mas não necessariamente isso seja melhor para a sua vida. Então, o primeiro aprendizado foi logo saindo do Brasil, onde eu realmente parei de perguntar. Então, pare de perguntar para os outros o que os outros acham da sua vida. Tome as decisões baseadas naquilo que faz sentido para o seu coração. Então, este foi um dos primeiros aprendizados. O segundo aprendizado foi não deixar
que as outras pessoas definam o seu valor. Nós, desde criança, a gente foi acostumado a ser validado pelo mercado de trabalho. Validado pelo professor, validado pelo pai, validado pelo namorado, pelo chefe. E é como se a gente tivesse sempre tendo que se provar para os outros de que nós somos boas o suficientes. Quem se sente assim aqui? A Lu tá falando, boa colocação. Então a gente fica o tempo inteiro querendo achar, né, que nós não somos boas. E aí a gente fica querendo a validação. Quando a gente sai do Brasil e a gente tem uma posição social mais elevada, de quando a gente é estudante aqui, a gente começa a trabalhar em atividades muito básicas, muito operacionais. E aí a gente começa a ter uma validação do mercado que não é legal. E aí a gente começa a acreditar que aquele chefe tóxico da padaria, que aquele chefe da hospitality que tá ali, né, é um chefe, começa a te tratar mal e tu começa a acreditar que tu não tem valor algum. Então é importante nós desenvolvermos o nosso senso de valor interno. E isso se dá através do autoconhecimento. Então quando a gente sabe do nosso valor, a gente não fica tão vulnerável à opinião do que o outro vai falar. E a gente sabe que a opinião do outro é apenas a opinião do outro. Então, o segundo aprendizado é não deixar que as pessoas definam o seu valor. O terceiro aprendizado é o que o mercado vai pensar de mim depois de tantos anos trabalhando fora da minha área. E uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca vou esquecer de um cliente da loja, no qual eu trouxe esse drama para ele. Ele disse assim para mim: o mercado vai te ver da forma que você se posicionar. E quando ele falou aquilo, foi como um tapa na cara, foi pá! Eu falei, é mesmo? Eu tenho então o poder de me posicionar de uma forma e fazer com que as pessoas me percebam daquela forma, de acordo com a forma que eu me posiciono. E foi ali que eu comecei a entender como que eu queria ser vista, o que eu queria fazer. E eu comecei a entender que eu poderia ser vista como uma mentora de carreira, desde que, claramente, eu me posicionasse como tal. Então, tudo que você queira fazer hoje na sua carreira, na sua vida, você pode fazer se você trabalhar a sua marca pessoal, se você trabalhar o seu posicionamento de marca. Então, para isso, você vai precisar trabalhar na tua personal branding, né? Então, o mercado ele vai te perceber de acordo com a forma que você vai se posicionar. Então, você tem autonomia para se posicionar da forma como que você quer ser vista. Isso faz sentido para você? Me conta se faz sentido para você, se você já tinha parado para pensar sobre isso. O quarto aprendizado é não se diminuir para caber no mundo dos outros. A gente tenta agradar as pessoas e às vezes a gente, em busca de um pouco de amor e de um pouco de reconhecimento, a gente acaba se encolhendo para caber nas expectativas dos outros e no mundo dos outros. Para ser aceito pelo pai, para ser aceito pelo namorado, para ser aceito pelos amigos, para ser aceito pelaquela tribo que a gente está inserido. E quando a gente faz isso, a gente se encolhe. E a maioria da dificuldade, por exemplo, hoje, né, das mulheres que eu atendo, é porque elas estão presas a querer atender as expectativas, às vezes de pessoas que nem vão importar para elas daqui a um tempo. Então a gente precisa parar, né? Aprendizado é não se diminuir para caber no olhar dos outros. Às vezes o grupo que eu pertenço tá numa posição e você quer ir além, mas o grupo e a comunidade não te dá suporte para que você faça esse movimento. Então você se encolhe para pertencer a esse grupo. Então, isso é muito importante. Número 5, ainda alinhado com isso, encontrar uma comunidade que te dê suporte para que você possa expandir e crescer. Sem uma comunidade que te dê suporte para crescer, expandir e ser quem você quer se tornar, fica muito difícil de você conseguir
crescer, né, e se desenvolver. Então, ter uma comunidade que te dá suporte, que te estimula, que pessoas que estão relacionadas ao grupo de autodesenvolvimento, a autoconhecimento, a espiritualidade, né, são pessoas que vão te ajudar a fazer este movimento. Sexto aprendizado: quanto mais difícil são as coisas, mais estratégica você precisa ser. Às vezes a gente começa a pensar, nossa, mas é tão difícil trabalhar na minha área, mas é tão difícil eu conseguir abrir um business aqui, mas é tão difícil fazer tal coisa. E às vezes, se é difícil, é preciso ter mais estratégia, é preciso ser mais persistente e não menos estratégico ou menos persistente. Então as pessoas, elas se assustam com as dificuldades e elas desistem, porque é difícil. Então, sempre existe uma forma de fazer acontecer. E a gente busca por esse caminho. A gente não desiste dos nossos sonhos porque é difícil. A gente busca uma forma de fazer isso acontecer. E isso, para mim, é um grande aprendizado. Nos momentos de maiores dificuldade, eu encontrei caminhos para fazer acontecer. Inclusive no meu visto, no meu sponsor, quando eu tava quase não pegando o sponsor, assim. Eu já tinha passado por 3 advogados, os 3 advogados disseram que era impossível praticamente eu ser sponsorada, e eu fui no advogado que disse que dava, e eu mexi todos os pauzinhos, cheguei pra minha chefe e falei, tá aqui o 5º advogado pra gente falar, vai dar. Promovi o encontro entre o advogado e a minha chefe, e hoje eu sou cidadã australiana, porque eu não desisti nas primeiras dificuldades, eu persisti e eu trabalhei com estratégia. Então, a estratégia e a persistência são chaves para que você possa superar todas as suas dificuldades e adversidades. Se você não acreditar que merece, né, o 7º aprendizado, vai ser muito difícil você ter uma vida próspera. Então, durante muito tempo, eu acreditei que eu não merecia ter coisas boas, que eu não merecia ter coisas melhores. Eu sentia muita culpa por várias coisas do meu passado, por traumas da minha infância, por coisas que eu vivi. E isso eram padrões inconscientes que eu não percebia. Então, eu precisei olhar para tudo isso e trabalhar o perdão, né? Hoje fala que toda dor tem um antídoto. E quando eu trabalhei esse auto-perdão, eu comecei a perceber o meu valor e perceber o quanto eu era merecedora. Eu consegui reconhecer a minha humanidade, de perceber que eu não era perfeita e que eu não precisava ser perfeita para ser amada. E que então eu poderia... e comecei a reconhecer a minha divindade, né? Que eu era merecedora de receber coisas boas, porque eu era humana, eu era divina. E você também, que tá olhando aqui essa live agora, ou ao vivo ou gravada, você também não precisa ser perfeita para ser amada. E você também tem essa divindade dentro de você. E muitas vezes por questões de padrões e de também esse paradigma da sociedade, esse efeito Matrix, que nos diz que nós não somos o suficiente, que nós não somos merecedoras. É todo um padrão que a gente é ensinado, né, lá da nossa educação, faz com que a gente acredite que a gente não é merecedora. Então, trabalhar as crenças de merecimento é o portal para que você tenha e possa viver uma vida próspera, tá? Então, o 8º aprendizado: você nunca esteve sozinha ou perdida. Mesmo que nesse momento você se sinta perdida ou sozinha, você nunca esteve perdida sozinha. Isso é uma grande ilusão, é uma ilusão da mente. Eu aprendi que nós estamos conectados com tudo e com todos. Essa divisão que nos separa, né? Que é o que nos separa, é a nossa pele, que separa eu de você, eu da natureza. Mas no fundo, tudo está interconectado. E nós todos aqui, enquanto humanos, fazemos parte de uma grande natureza, fazemos parte de um grande todo. E existe uma força, né? Eu acredito que existe uma força maior que nos guia. E quando a gente começa a perceber que a gente não tá sozinho,
o mundo da gente se transforma. Então, eu acredito que esse é um despertar espiritual, né? O despertar de que eu não estou só. Nem sempre vem da forma mais florida, né? O despertar espiritual, muitas vezes ele vem acompanhado de muita dor e de muito sofrimento, porque para que a gente consiga se elevar, a gente precisa olhar para aquilo que está nos bloqueando de acessar o grande amor que está dentro de nós. Então, a gente tem dentro de nós a força potente, motriz, para conseguir transformar tudo que a gente precisa. No entanto, a gente carrega muitas dores da nossa vida, em geral. Então, a gente precisa olhar para essas dores e transmutar essas dores em amor, né? Transformar dor é transformar a dor em amor. E muitas vezes esse processo ele é dolorido, de transmutação. Então, a maioria de nós não quer olhar para essas dores. A maioria de nós se anestesia quando algo dói. Então, ou com drogas, ou com escapes, né? Então, a gente tem que olhar para a dor como uma nova forma. Se dói, né? Eu sempre falo, se dói é porque a vida ainda tá te ensinando algo. E a grande sacada da dor é te mostrar o caminho do amor, né? A dor, ela não tá aqui para te fazer sofrer. A dor, ela tá aqui para te mostrar que existe um outro caminho que tu pode percorrer. Então, quando a gente tem a crença de que nós não merecemos ser felizes no inconsciente, a gente acha que a dor tá ali para nos punir. Existe um padrão de culpa que a gente carrega na nossa educação. Então, a gente acredita que aquela dor é para nos punir de algo. E, na verdade, a dor, ela tá aqui para nos ensinar que a gente tem que colocar luz e amor naquela dor. Então, eu passei momentos muito escuros. Eu falo que a Austrália, ela é um grande ativador de sombras. E eu passei por momentos bem difíceis na minha trajetória, de não me reconhecer, de não conseguir reconhecer a minha luz. E eu só via durante muito tempo as minhas sombras, porque o cenário se apresentava assim. Eu tinha chefes tóxicos, né? Trabalhava em trabalhos bem operacionais e esses chefes tóxicos reforçavam que eu não era o suficiente, reforçavam que eu não era boa o suficiente. Então, quando a gente tá nesses espaços onde o nosso entorno não nos eleva, as nossas sombras são ativadas. Me conta se alguém já passou por isso, tá passando por isso. Podem me contar aí. Então, eu aprendi que o nosso maior potencial, a dor é uma grande potência. A gente acha que a potência tá só no amor, mas a dor é uma potência, é algo que traz muito potencial. Então, dentro da mentoria também a gente olha para essa dor. Então, o oitavo é você nunca esteve sozinha, né? Você faz parte de um todo. 9. Enquanto você focar nas suas falhas, vai ser muito difícil transformar a sua vida. Então, a gente não consegue transformar a nossa vida focando naquilo que a gente não tem. Se a gente entra com a síndrome de que a gente não é o suficiente, a gente vai continuar no mesmo lugar. Então, a gente precisa olhar pra gente e saber reconhecer as nossas fortalezas. Ninguém muda uma vida ou constrói algo com o que não tem. A gente só consegue construir com aquilo que a gente tem. Então, a gente precisa parar de se olhar com o filtro da falta e da crítica, né? O crítico interno que aponta, julga, pune, né? E começar a olhar para nós mesmos com um olhar mais genuíno, mais amoroso, né? Olhar para aquilo que nos engrandece, olhar não só pelos tropeços que tu deu, pelos tombos que tu caiu, mas saber te levantar quando tu cai. Eu acho que isso é muito importante, porque é saber se acolher com amor. Então, precisamos saber reconhecer o nosso lado luz, né? Porque a sombra a gente já tá cansada de ver. Então, a gente precisa se olhar nos olhos, se reconhecer e entender que dentro a gente tem as duas coisas, a luz e a sombra. E depende do lado que eu olho, é o lado que eu alimento. 10º,
ir além da superfície e se conectar com as suas emoções. A mente, como eu sempre falo aqui, ela é a mente. Ela julga, ela aponta, ela é fria, ela é racional, ela não tem sentimento. Eu tava vendo, alguém falou, eu não lembro quem foi, essa semana, falando que se a gente morre, o coração, se a mente morre, o coração ainda fica vivo. Não é a mente que predomina, é o coração que funciona a vida. Mas se o coração para de bater, não existe cérebro vivo. Então, o primeiro é o coração que funciona a vida. E o coração traz essa conexão com o divino. E num livro que eu li, muito legal, não sei se vocês já leram, fala Conversando com Deus. Esse livro, ele diz que Deus conversa com a gente através do nosso coração. E que a nossa conexão, ela está ligada com o nosso coração. Então, a gente vive numa sociedade patriarcal que ativa muito o nosso mental, o nosso racional. Só o que a gente vê, o que existe, só o que é comprovado pela ciência existe. Nossas emoções foram suprimidas durante a vida toda, então a gente não sabe lidar com as emoções. A gente acha que as emoções, sentir emoção é perigoso, que eu não posso confiar nas minhas emoções, que eu preciso só confiar no meu racional. Mas é para isso que existe inteligência emocional. A inteligência emocional, ela nos ensina que a gente está seguro para viver as nossas emoções e que cada emoção tem um papel de comunicar algo. Então, se você está se sentindo frustrada, o que essa frustração tem para te ensinar? Se você está sentindo culpa, o que essa culpa quer te dizer? Se você está com raiva, o que essa raiva quer te falar? E assim a gente vai expandindo e vai aprendendo a identificar e se autoconhecer através das nossas emoções. Então, ir além da superfície, ir além daquilo que parece ser e se conectar com o sentir. Porque uma vida com sentido é uma vida que está conectada com o sentir. Então, a gente sair do mental, do racional, do lógico, do crítico e se conectar com esse sentimento. Então, eu quero te fazer uma pergunta aqui. O que faz sentido para você? Não o que faz sentido pro teu pai, pra tua mãe, pros teus amigos, mas o que é que faz o teu coração vibrar? Se amanhã você não precisasse trabalhar e não trabalhar, se você não precisasse ganhar dinheiro, se você fosse escolher algo para fazer, o que seria isso? O que você passaria fazendo o resto da sua vida? Do que você gosta de falar o tempo todo, né? Quais são os seus hobbies? Então, tudo isso são sinais de que tem um porquê atrás, senão tu não gostaria disso, tu gostaria de ser engenheiro ou gostaria de ser dentista. Então, aquilo que tu gosta tem um potencial, aquilo que tu gosta tem um porquê, tá? Então, a gente tá muito desconectado da nossa natureza. 99% das pessoas no mundo estão insatisfeitas com seus trabalhos, com seus negócios ou com a forma que elas vêm vivendo. Isso porque elas estão fazendo coisas que estão desconectadas da sua própria natureza, dos seus talentos, das suas paixões. Então, para que a gente viva uma vida mais sustentável, sem tantas frustrações, a importância da gente ativar esse cardíaco, de fazer algo que faça sentido para nós. Então, o 10º aprendizado, tô no 10º, 9, 10, não, tô no 11. Aprender a ter autorresponsabilidade. Muitas pessoas, elas culpam o governo, culpam o inglês, culpam o visto, culpam o chefe, culpam o pai, culpam a mãe, culpam os traumas, né? E ficam a vida inteira dizendo, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo. Eu não consegui emprego aqui na Austrália porque o meu visto não permite. Eu não consegui o meu emprego porque o meu inglês não é bom. Percebe que tem um culpado aí? O culpado do inglês, o culpado do visto, o culpado do chefe, o culpado que ninguém te dá a oportunidade. E, na verdade, a culpa do inglês nunca foi do inglês, né? A culpa do inglês sempre é da falta de estratégia, de dedicação ou de persistência de aprender o inglês. Então, a gente tem que sempre assumir a autorresponsabilidade. O que eu posso fazer para o meu inglês melhorar? Se eu não tenho visto, como que eu posso superar
a condição do meu visto, mas assumir a autorresponsabilidade, dizer eu sou responsável pelos meus atos e pelo que eu estou fazendo é extremamente importante. Porque se a gente não assume a responsabilidade na nossa vida, o outro é que é responsável pelo nosso sucesso. E só você é responsável pelo seu sucesso. Ninguém mais é responsável pelo seu sucesso. Então, se apropriar daquilo que é teu, tomar a vida nas suas mãos e assumir a responsabilidade daquilo, eu sou responsável pelo meu sucesso e meu fracasso. O que eu vou fazer hoje vai determinar o meu sucesso amanhã. Então não adianta a gente ficar só reclamando que a vida não tá dando certo, que todo mundo tá prosperando menos eu. Mas o que é que você está plantando, né? Eu digo sempre, aquilo que brota fora é aquilo que eu planto dentro. Se eu tô plantando raiva, eu vou colher destruição. Se eu tô plantando amor, eu vou colher prosperidade. Então, como é que tá o teu mundo interno? Como que estão as tuas emoções internas? O que tu vem cultivando internamente? Culpa vai colher punição. Então, a gente precisa começar a entender que o mundo externo é um reflexo do meu mundo interno. Até porque não existe dentro e fora. E eu olho o mundo fora através das minhas lentes, através do meu mundo interno. Se o meu mundo interno tá com ruídos, toxicidade e muita densidade, o meu mundo externo também vai se manifestar assim. Essa lição número 1, você é responsável por tudo que acontece. Exatamente. Assumir a responsabilidade é a coisa mais importante, né, que a gente tem, porque se a gente não tomar a nossa vida na nossa mão, aí a gente não tem o que fazer. E a 12º aprendizado, e eu acho que o aprendizado mais importante que eu tive na minha trajetória aqui, depois de passar por muitas, depois de ter um relacionamento abusivo, tóxico, que me fez sofrer demais em 2017, onde eu me vi estatelada no chão sem conseguir levantar, eu percebi que naquela época eu não tinha vida própria. A minha vida estava vazia, eu não tinha propósito, eu não sabia por que eu existia, né? Eu tinha conquistado muitas coisas, eu já tinha conquistado a minha residência, mas vivia por trabalho, sabe? Eu não tinha uma missão, um propósito, eu não me autoconhecia. E aí eu percebi que a minha vida estava vazia, que eu vivia sempre em função de algo externo de mim, ou em função do trabalho, ou em função do namorado, ou em função dos outros. E aí eu percebi o quanto que a nossa sociedade nos ensina a sermos metade, a cara metade, a metade da laranja, né? O quanto que a gente busca no outro aquilo que nos falta dentro de nós. O quanto que a gente procura nos outros aquilo que a gente não tem dentro. E o quanto que é importante a gente entender que a gente não é uma metade, a gente é inteiro. E o quanto é importante a gente cultivar o nosso jardim interno, regando com alto amor diário. Então, alto amor é um dos valores, né? Inclusive, autorresponsabilidade e alto amor são valores que hoje eu ensino dentro da mentoria, porque não existe a gente prosperar na nossa vida, nem na nossa carreira, nem no nosso negócio, sem desenvolver esses princípios, essas virtudes. O alto amor, ele é aquilo que vai te nutrir. Não é botar batom vermelho, nem pintar o cabelo, nem vestir a roupa legal. Alto amor é um gesto, é uma ação de acolher as suas falhas com amor e com gentileza. É saber que você é merecedora do melhor e trabalhar diariamente para o seu melhor. Em todos os sentidos, na sua nutrição, desde aquilo que você come, a tomar água, que inclusive vou tomar aqui, a comer frutas, tudo é um gesto de amor e de nutrição, a se alimentar, fazer atividade física, cuidar do seu corpo, cuidar dos seus pensamentos, cuidar da sua mente. Então, alto amor é tão amplo. Alto amor de se priorizar, dizer não para o outro, para dizer sim para você. Quando a gente quer o tempo inteiro agradar os outros, a gente vai dizendo sim para todo mundo e se deixando por último. Dando o nosso tempo para todo mundo,
mas não fazendo aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida para que a nossa vida chegue no próximo nível. Então, auto-amor é saber dizer não. Auto-amor é entender o que é que tu merece, entender os teus valores, é estar alinhado também com pessoas que te fazem bem, que te elevem. Porque quando tem auto-amor, tu não vai andar com aquela amiga tóxica que só fala coisa ruim pra ti, te põe pra baixo. Quando tu tem auto-amor, tu não vai se envolver com um cara retardado, cafajeste, que vai te passar pra trás. Porque tu tem auto-amor. Tu não vai admitir que isso chegue e se manifeste na tua vida. Tu não vai nem ressoar com a energia. Quando tu perceber que o cara vai tentar tirar um proveito, tu vai dizer, ai meu Deus, sabe? Não conecta. Então, tudo vem a partir do auto-amor. Então, os 12 aprendizados, falei aqui. E talvez também um dos maiores aprendizados que eu tenha é saber receber. O saber receber, ele tá conectado com a energia feminina. O receber sem a gente se receber, a gente não consegue pedir ajuda. Vocês já perceberam quando um namorado, um marido, um amigo de vocês, homens em geral, tem muita dificuldade de receber ajuda, né? E tem um livro que fala, né, Homens de Marte, Mulheres de Vênus, que fala que os homens, eles foram educados a não pedir por ajuda. O não pedir ajuda e o não receber é uma energia masculina. E nós, mulheres, como a gente vive numa sociedade que tem muito governada pelo patriarcado, pela energia masculina, nós também não sabemos receber. E quando nós não sabemos receber, aí a gente tem um grande problema. Porque aí a gente não consegue pedir por ajuda. Quando a gente pede por ajuda, a gente não consegue receber. E aí a gente não consegue receber a cura, a gente não consegue receber prosperidade, a gente não consegue receber abundância. O saber receber está muito ligado com a crença de merecimento. Para eu poder receber, eu preciso sentir merecedora. E eu preciso me vulnerabilizar para pedir ajuda. Então, a maior lição que eu queria deixar aqui para você que está assistindo essa live ao vivo ou gravada é: saiba pedir ajuda, saiba receber, se vulnerabilize para poder não ficar tão rígido. E aqui entra a energia da água, que se adapta e contorna os obstáculos. Quando a gente fica muito rígido nas nossas emoções, não se permite sentir ou chorar, não se permite nós não conseguimos nos vulnerabilizar para nos adaptarmos às questões. Não, eu sou assim, eu sempre fui assim, é assim, não, né? Essa rigidez, né, que a gente é ensinado desde criança, ela não nos ajuda no nosso desenvolvimento humano, no nosso desenvolver. Então é importante a gente se vulnerabilizar para receber e se achar merecedora de receber. E saber que a gente não precisa fazer sozinha as coisas. Então, o recado que eu quero dar, a mensagem, né, que eu quero deixar aqui é: se você não sabe, pergunte para quem sabe. Se tá difícil sozinha, busque por ajuda de alguém que possa te ajudar. Sempre vai ter alguém para estender a tua mão, né? E uma mentoria, obviamente, ela te ajuda com isso. Ela te ajuda a traçar um caminho, né? Para que você não precise passar por todos essas dificuldades sozinha. Então, eu quero deixar mais um recado, que o meu aniversário vai ser agora dia 12. Para você participar, basta chegar lá e a gente tá pedindo uma contribuição de $12. Por que 12? Porque 12 é o dia do meu aniversário, 12 é 12 anos de Austrália e $12 porque a gente vai custear a banda. Então o Zai vai tocar forró pra nós. A ideia é a gente se conectar com a natureza. Parabéns! Às 2h eu vou fazer um círculo de meditação para que a gente faça reflexões sobre o que está acontecendo no planeta, sobre essa desconexão do homem com a natureza e com a própria natureza, porque a gente se sente perdido na vida porque a gente está desconectado de nós enquanto natureza. E se a gente está desconectado de nós enquanto natureza, obviamente a gente está desconectado da própria natureza que vem sofrendo aí. Então, Yanomamis, que são os indígenas da Amazônia de Roraima, eles estão morrendo de fome porque não tem mais peixe para comer, porque os rios foram totalmente poluídos com mercúrio pelo garimpo ilegal.
Então eu me comovi muito porque essas notícias vieram à tona, né, agora nos últimos tempos, e eu fiquei muito chateada, de verdade. E ao invés de querer fazer um aniversário pra mim, porque eu tava refletindo, né, na nossa cultura, a minha festa, os meus amigos, daí é tudo meu, né? A gente vive numa sociedade culturalmente egoísta, né? E a gente não se dá conta. Isso aqui não é um julgamento, né? Na verdade, é só uma análise. Então, o que a gente faz? A gente faz a festa pra nós, os presentes são pra nós, um monte de gente vai na nossa festa, dá um monte de presente pra nós, presentes que a gente não vai nem usar, que às vezes a gente vai engavetar, porque a gente não quer dar pra alguém porque ganhou de presente, fica ali acumulado, né, na gaveta. E aí, enquanto tem pessoas morrendo de fome. E aí eu comecei a ter vários insights, como é que a gente pode mudar essa situação? O que a gente pode fazer de diferente que pode impactar, né? Então, a ideia de fazer esse aniversário não só a minha festa, mas uma festa para celebrar a vida, né? Diante da comunidade. Sim. Então, o dinheiro arrecadado serão $12. E cada um, mínimo, né, a quantia, quem quiser pode dar mais. Então vai custear a banda e o restante tudo vai ser doado para os Yanomamis. Várias pessoas incríveis já confirmaram. E... obrigada. Várias pessoas incríveis já confirmaram. E então a gente vai fazer no primeiro ciclo essa conexão na Terra. A ideia é a gente dançar de pé descalço. A ideia é a gente expandir essa consciência. E a ideia é a gente também... arrecadar esses fundos aí e doar para os Yanomamis, que significa ser humano. Olha que lindo, gente, ser humano. Então, o quanto que esses seres humanos têm para nos ensinar. E se os seres humanos estão morrendo porque não tem peixe, isso significa que nós todos estamos morrendo, né? Isso é só um reflexo. Tá começando ali, mas logo mais vai bater aqui. Porque não tem como a gente continuar nesse consumo desenfreado, nessa aceleração louca, achando que a gente tá mandando bem, porque a gente falhou como ser humano aí em vários aspectos. Depois aí da Revolução Industrial, a gente vem destruindo o planeta de várias formas e a gente pode fazer um pouquinho cada um, né? Então a ideia é essa. Então se você se sentir conectado, se não puder participar, quiser fazer a tua contribuição, pode entrar lá no link da bio. Ou divulgar essa live, ou divulgar o post que eu fiz lá no meu Instagram. E eu acho que cada um que desperta um pouco pode ajudar o outro a despertar mais um pouco. E se a gente parar para conseguir, né? Todos colhemos tudo que tá destruindo. E às vezes a gente não se dá conta que nós somos a própria natureza, né? Nós nos desmatamos quando a gente come... produtos industrializados, quando a gente come muito açúcar, quando a gente come coisas que não são naturais para o nosso corpo, quando a gente não toma vitamina D, quando a gente não toma água, a gente está agredindo a nossa natureza. E quando a gente compra um monte de coisa de pacotinho, tudo isso vai para o planeta. Então, quando a gente começa a ter uma vida mais sustentável, se alimentar melhor, mais orgânico, menos coisas poluídas, né, a gente está fazendo a nossa contribuição com a nossa natureza e com a natureza em geral, né? Porque o que a gente faz com o nosso corpo é reflexo do que a gente faz com o planeta. Então, é o consumo consciente e cada vez mais a gente está alinhado à nossa natureza. Então, assim, os 12 aprendizados estão aqui. Me enrolei um pouquinho hoje. Confesso que eu tô um pouco cansada essa semana. Eu tenho trabalhado demais. Então, talvez hoje não tenha sido a melhor live. Mas espero que esses aprendizados que eu dividi contigo... todos somos um. Obrigada, é isso mesmo. Nós somos um mesmo. Inclusive, ser humano, humanidade, vem de unidade. E humus vem de terra. Então, nós somos os filhos da terra. Nós somos uma humanidade. Nós somos todos um mesmo. E cada um tá aqui para contribuir um pouco na vida do outro. Eu tenho um dom que vai te ajudar a contribuir na tua vida, tu tem um dom que vai ajudar a contribuir na minha vida ou na vida de uma outra pessoa. Mas quando a gente está desconectada da nossa natureza, nós não estamos fazendo a nossa contribuição. Nós estamos nos frustrando porque a gente não está na nossa natureza. Então a bandeira aqui que eu quero trazer com o empreendedorismo humanizado e com a carreira com propósito é que nós precisamos... estar conectados cada vez mais com a nossa natureza.
Tá bom? Então eu vou deixar um beijo pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui. E comentem na live depois qual foi o aprendizado, que foi o aprendizado mais importante pra você. Um beijo grande e até mais!